Olá, tudo bem? Meu nome é Pedro Neri, para quem não me conhece, sou o coprodutor aí da Agência Mais Sucesso, tá? Então, hoje eu vou dar um papo reto. Criação de marcas. Para quem não, às vezes tem bloqueio em criar marcas e muitas vezes, até pior, não é um bloqueio criativo de fazer a marca, é um bloqueio de não saber qual o método usar. Então vamos falar sobre isso? A gente cria a marca da seguinte forma: seu cérebro, na realidade, quando conversa com o cliente, ele já criou a marca, ele já tem as conexões. O que precisa é você achar a imagem correta para virar a simbologia dessa marca que ele quer. Por exemplo, você para conversar com ele, você faz uma reunião para pegar aquele briefing, aquela história, e você pergunta a ele: qual é o seu público? E aí ele vai chegar para você e vai dizer: olha, meu público é acima de 35, é acima de 25, é entre X idade e Y idade. Aí você diz: ah, Pedro, mas isso eu já faço, mas segura aí para você entender como é que funciona todo o processo, tá? Para ver se você está concluindo todas as etapas e por que você está tendo dificuldade, entendeu? Então tá, e aí você pergunta: qual é seu público, qual é o seu ramo de atividade, né? O que você, qual é por que você quer criar uma marca agora? É porque você está começando a sua empresa, ou porque você já tem uma empresa consolidada e você já tem toda uma história ali, ou é porque seu mercado mudou, entendeu? Você vai fazer várias perguntas pertinentes que você acha importante. Não é que tem no roteiro, não, é que você acha importante para que você crie uma história em torno disso. Quer ver uma coisa legal? Por exemplo, às vezes eu pego: qual é seu nome? Aí a pessoa fala: ah, meu nome é José Antônio Peter tal. Eu digo: opa, Peter. E aí eu pergunto: vem cá, por que existe um nome próprio no meio do, sabe? Cria aquela curiosidade, seja curioso, né? E aí você sabendo o nome dele, você pergunta assim: vem cá, qual é a sua descendência? É italiana? Você veio de Marrocos? Por que diferente? Perceba o sotaque dele. Às vezes ele tem um sotaque que já condena. Aí você fala: Pedro, vem cá, eu estou criando uma marca, para que eu preciso saber de onde vem o sotaque dele, caramba? Porque aí é que está toda a criação. Eu vou te dar alguns exemplos que você vai começar a entender isso. Quando você sabe a história dele, o DNA dele, da onde ele veio, você vai chegar mais. Não é que você vai acertar totalmente, mas você vai errar menos. Então, quando você sabe toda essa carga genética que vem da família dele, de onde veio, por que ele se transformou naquele arquiteto, naquele engenheiro, você vai entender a história da vida dele, né? Perguntando sobre ele, sobre o pessoal. Aí você fala: para criar uma marca, é isso aí, para criar uma marca. E aí, quando você detém essas informações, pronto. Aí você vai pegar todo esse material, vai criar, vai fazer pesquisa. Você vem cá, por exemplo, vou te dar um exemplo agora recente, tá? Ontem a gente está em 2020, tá? Em fevereiro de 2020. Mas ontem, eu pegando uma história de um cliente que a gente criou, e aí o sobrenome dele tinha Amparo no final. Eu perguntei para ele antes, né? Qual é a origem do seu nome? Ele disse: cara, não sei, nunca pesquisei, não tenho noção, eu ouvi dizer que. Eu disse: pronto, aí eu tenho que pesquisar esse ponto. E eu fui anotando, tá? Eu vou anotando esses passos. E aí eu peguei o nome dele, Amparo, e aí eu fui pesquisar, que vem do latim cuidar ou ter cuidado, né? Cuidar de pessoas de maneira geral, né? Cuidado, né? Amparo, cuidado, latim, né? Veio disso aí. E eu falei pra ele, eu digo: cara, veio disso, né? Depois, numa ligação, tal, terminei falando com ele isso aí. E ele vende produtos para cuidados com os ossos, para cuidado com musculatura, nesse sentido. Então, assim, tudo a ver.
a coisa se conecta. Não pense que as coisas estão desconectadas, que estão soltas por aí. Não. Tudo é interligado, tudo faz sentido. Então, quando você procura a história, a margem de você errar é menor. Então, fica a dica, pega a visão. A partir do momento que você tem a história, prontinho. Você senta, vai fazer seu trabalho de pesquisa, vai saber como a marca já funciona, como a marca não, mas como os outros clientes do mesmo ramo de atividade já processam isso no mercado, entendeu? E aí vai começar a conceitualizar. Pronto, vamos fazer um paralelo aqui agora. Quando você começa a namorar e você, sei lá, vai para uma festa ou vai estar na feira ou no mercado e você conhece uma garota e fala, nossa, que garota linda, sabe, e se encanta, seu olho brilha e você fica nervoso, né, e você quer falar com ela e tal, é meio isso aí. Durante toda a sua vida, você já foi preparado para isso, para você construir uma pessoa ideal. Por quê? Porque de repente você pensa assim, sua família diz assim, não, de repente você teve um caso de bebida na família, só para você entender isso, esse paralelo. E aí toda a sua família já falou para você, não procure uma mulher que beba, não, porque isso, ela, sabe, ela vai viver em farra e tal. Então o seu cérebro já vai te proteger no futuro para que você não ache uma princesa, né, linda, maravilhosa, mas que bebe. Aí você vai definir, não, mas eu não tenho problema com uma pessoa que é gordinha ou magrinha, mas você tem problemas com uma pessoa que tem uma boca suja, que fala coisas que, nossa, aquilo tá... Então assim, você já construiu essa princesa ou príncipe encantado no cavalo branco, você já construiu no seu cérebro. Marca igualzinho, você já constrói tudo no seu cérebro, tá? E aí qual é o próximo passo? Você reconhecê-la. Então quando você, e aí entenda a marca também, quando você constrói toda a história na cabeça, você já tem tudo intrínseco, sabe? Aí você vai para o próximo passo, como eu falei. O próximo passo e você olha aquela menina e se encanta. Por que você se encantou? Porque tudo isso já está construído na sua cabeça, tudo isso já está intrínseco, tá? Como a gente já conversou aqui. E daí, é fácil, porque você vai reconhecer e o próximo passo é você ir até lá. Oi, tudo bem? Meu nome é Pedro, eu estava ali, desculpe, estou aqui, né, puxando assunto com você, eu sou um completo desconhecido, mas, poxa, eu precisava falar com você. Ela vai achar engraçado, vai achar bonitinho, e aí vai, de repente, abrir um espaço para uma próxima frase, e aí você vai nessa próxima frase, e vai conversando, e ela ri, e aí você já se conecta, e de repente você tem muita coisa do que ela também construiu. Pô, eu queria um cara alegre, eu queria um cara que me fizesse rir, eu queria um cara que me fizesse feliz, entendeu? Então as coisas se conectam, e não se engane, tudo está conectado, né? Inclusive marcas, criação de marcas, tá? Então é isso, depois que você pegou todo o brief do cliente e você já sabe todo o histórico, aí você já tem tudo ali, todo o perfil. Aí o que é que você faz? Você vai para a internet e vai, a internet tem muita coisa, né? Hoje em dia eu procuro muita coisa, assim, a Google antigamente era top, hoje em dia tem muita coisa, direitos autorais, tal, tá muito fechadinho, não te dá liberdade. Eu diria que hoje eu uso muito o Pinterest, tá? E acesso, vejo exemplos de marcas e tal. O que eu estou fazendo nesse momento? Você percebeu? Eu simplesmente fui numa balada top, onde tem só gata, muita gente bonita, tá? E vou dizer assim, tô passeando aqui, tô olhando e tal, e de repente eu vejo aquela marca dentro do Pinterest, né? Fazendo um paralelo ali com a menina linda e tal, esse tipo de coisa, e digo assim, caramba, é esse modelo que coincide com toda a história e DNA que a gente está procurando, tá? Então assim, é isso, sabe? Aí depois é só você pegar aquele tipo de formato, aquele tipo de estilo e conectar ao texto que já está lá, a imagem que já está lá e cabum! Você vai ter como é que eu posso dizer? Você vai ter a marca
ou a expressão mais correta possível para o seu cliente. Agora, um outro detalhe, vamos abrir um outro parêntese, um primeiro parêntese aqui. O cliente, muitas vezes, ele não vai entender a própria conexão dele. Isso é normal. Ele não é coach, ele não é especialista, ele não fez auto-coach, ele não fez terapia, ele não pode não entender. Então, cabe a você, detentor de toda essa psicologia, você tá com ele, oi, tudo bem? Olha só, o que eu fiz aqui? Eu conectei com isso, fez isso, aconteceu isso, apareceu isso, tal. Ele vai identificar automaticamente aquilo ali com a história dele. Vou te dar outro exemplo. Ah, tá, vamos falar um pouco aqui de expressão de marca, né? Se uma pessoa aparece na porta de sua casa e bate na porta lá, oi, tudo bem? Tô vendendo aqui um produto X, você vai falar, opa, quem é esse cara? Quem é essa pessoa? Né? Por que ele tá me vendendo isso? Da onde ele veio? Quem mandou ele aqui? Como é que ele sabe meu endereço? Né? Então, assim, você desconfia. Tudo que tem uma conexão ligada com você, você tende a abrir a porta do seu ser. Você tende... Então, assim, como é que uma marca agrada a várias pessoas dentro do seu público? Você tem que entender quem é seu público para dar para eles simbologias que eles já vivam. Se você já vive, se aquele público, sei lá, por exemplo, você está fazendo um produto para gestantes, tá? E aí você vai vender esse produto. Então, você não pode chegar lá e falar de coisa, ou falar não, mas mostrar coisas totalmente estranhas. Você não vai botar uma cor na logotipo dessa pessoa que é vermelho Shell, um exemplo, né? Mas sim, um rosa bebê. Entendeu? Por quê? Porque isso conecta ela, a história dela, ao bebezinho dela, e é isso aí. Sacou? O princípio da coisa, a conexão. Então, assim, tudo que você puder fazer, existe hoje um estudo chamado designer inteligente, tá? Depois eu vou gravar um outro vídeo falando só sobre isso, tá? Porque senão o vídeo fica muito grande, tá? É um processo. Mas se vocês quiserem, comente aí, eu falo sobre criação com padrão Fibonacci. Se você for olhar a Mac, o iPhone, a Mac, iPhone, Nike, cara, muita marca por aí. As maiores marcas que eu conheço, eles criam com isso. Aí você fala, por que ele trabalha no padrão Fibonacci? O padrão Fibonacci, na realidade, o design inteligente, eu vou dar só uma pincelada aqui, tá? Senão vocês vão terminar, talvez não entendendo, ou quem já ouviu falar vai entender. No meu site tem. Se você procurar criação de marcas lá, padrão Fibonacci, você vai terminar achando. Eu vou deixar um link também para que seja mais fácil você chegar lá, tá? Mas enfim, o padrão Fibonacci fala disso, de reconhecimento. Existe um código que é uma sentença matemática que desde o seu DNA até a galáxia, ele está lá. Esse é chamado número de ouro, né? Então, assim, todas as formas e cortes são predeterminadas por esse número de ouro. Aí você fala, pra quê? Porque quando você olha em uma planta, em uma pessoa, para o céu ou qualquer coisa, esse código está lá. Então você já reconhece, o seu psicológico já reconhece isso, sacou? Qual é a pegada desse cara? Ele faz você conectar com a história que já é sua. As grandes marcas já entenderam isso. Então, existe, quando você vai para o âmbito religioso, isso é chamado de assinatura de Deus, né? No design é chamado de design inteligente.